como vai você? Prazer estar contigo agora neste momento para uma reflexão na palavra de Deus, né? Nós somos do tempo em que se dizia com muita clareza que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus e cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus e Deus usou homens comuns, mas homens que, apesar de terem colocado a sua personalidade na forma, na maneira como escreveram, eles foram inspirados por Deus e nas Escrituras encontramos então a palavra do Senhor. Mas com o tempo, nós que somos mais antigos na fé, o que nós estamos percebendo é o seguinte, porque antigamente o foco era o Deus Todo-Poderoso que inspirou a palavra de Deus. Foi aquele que tocou no coração dos apóstolos, dos profetas, dos escritores, dos salmistas, né? Daqueles que desenvolveram os 66 livros da Bíblia. Espírito Santo, o autor verdadeiro. E com o tempo, o foco deixou de ser o autor e passou a ser a obra. Então surgiram aqueles que imaginavam que encontrariam na letra dura e seca a palavra de Deus e se envolviam no sentido, no significado inicial, etimológico de cada palavra para descobrir qual seria então a revelação de Deus, a palavra de Deus. Mas o tempo mudou e hoje em dia o foco está no leitor, porque o leitor da Bíblia hoje em dia é considerado um coautor da Bíblia. Porque ele vai ler a Bíblia e vai colocar as suas experiências, a sua visão de mundo, a sua capacidade interpretativa, e ali ele vai colocar algo de si, chegando a algum ponto de interpretação das Escrituras. Nós sabemos que isso é totalmente equivocado. Essa leitura criativa das Escrituras faz com que a humanidade comece a torcer aquilo que originalmente o nosso Senhor, o Criador, o sustentador de todo o universo, tinha em mente quando inspirou os seus escritores, né? Isso é um fenômeno que acontece na humanidade, né? Antigamente nós olhávamos para os céus, para Deus, para descobrir o significado das coisas, né? Nós olhávamos para o autor. Depois de algum tempo, os homens, os filósofos, os estudiosos, e mesmo o homem comum passou a olhar para a natureza, para tentar descobrir o significado das coisas. Deixou o autor e passou a olhar a obra. E por último, hoje em dia, o homem olha para si mesmo, se colocando como centro do universo, centro de todas as coisas. Esse fenômeno ocorreu com a Bíblia. Antigamente olhávamos para o autor, que era Deus, né? O Espírito Santo, que tinha a intenção real, ao inspirar os seus escritores, e olhávamos qual era a intenção do Senhor, qual era o propósito do Senhor, o que a palavra do Senhor tinha para nós. Depois começaram a estudar a Bíblia como se fosse um livrinho qualquer de história, tentando extrair dali alguma coisa. Então, tiraram a atenção do Criador e passaram para a obra, que é importante, mas é papel. E se o Espírito Santo não iluminar a mente daquele que lê as Escrituras, ele vai fazer besteira. E hoje em dia colocaram o foco no homem e o homem passou a ver um pouco de si mesmo ali e acrescentar as suas experiências e acrescentar a sua visão de mundo. E quando ele faz isso, ele distorce as Escrituras. Por isso que você já deve ter percebido muitos pregadores, pastores, teólogos
que se colocam como coautores e começam a colocar na leitura bíblica aquilo que nunca foi intenção do genuíno autor, que é o Espírito Santo de Deus, né? Que inspirou apóstolos, que inspirou profetas, que inspirou evangelistas, que inspirou aqueles poetas que fizeram aqueles belos salmos que nós encontramos no Antigo Testamento. Hoje eu queria deixar para vocês que a Bíblia já nos disse que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos e ajuntariam para si doutores, ensinadores, pastores, conforme os seus próprios corações. E estes fariam com que o povo desviasse a sua atenção, desviasse a sua mente, desviasse a sua alma, o seu coração, os seus propósitos do caminho da verdade. Nós reafirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o verdadeiro autor da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso através da ação do Espírito Santo. E quando nós nos dobramos para ler a Bíblia, deve ser com humildade, deve ser com submissão, com oração, buscando que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender as Escrituras. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, ele ora pela igreja dizendo que sejam abertos os olhos do coração da igreja, que sejam iluminados esses olhos para que possam compreender tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Que Deus te abençoe e quando você estiver diante das Escrituras Sagradas, estudando, lendo, pesquisando, meditando, que seja de joelhos dobrados, sabendo que você deve dirigir-se ao autor original e pedir a direção do Espírito Santo para que ilumine a sua mente e você possa compreendê-la. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.